Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Bom, eu quero trazer para vocês aqui uma questão que está rolando na internet, né? Duvidando de uma profecia que foi dada pelo próprio Mashiach aos discípulos, certo? Eu não vou citar nomes porque já está bem patente, né, essa questão na internet. E eu estava vendo um vídeo de uma irmã, depois eu deixo o link para vocês aí, um vídeo falando, né, muito bom. E, e daí tinha um comentário ali que eu quero colocar para vocês, certo? E eu pedi ao pai, me mostra, me dá a resposta sobre isso. E eu tô aqui tremendo por dentro, irmãos. Eu tô tremendo por dentro. Porque o Todo-Poderoso ele me mostrou, né? É mais fácil do que tirar pirulito da boca de uma criança, tá? O entendimento é mais fácil que vocês possam supor. Então, quero mostrar o comentário para vocês. Diz assim: o Messias disse para os apóstolos que antes que eles morressem, ele voltaria. Isso não aconteceu. Fome, peste, terremoto, guerra existem desde que mundo é mundo. Fica aí a reflexão, paz a todos. Primeiramente, o Messias não prometeu que voltaria naquele tempo. Isso é um erro de tradução, tá? Eu vou ler com vocês aqui, já coloquei as palavras em grego para o completo entendimento, tá? Está em Matitiarro, Mateus, capítulo 16, 28, diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Está aqui no capítulo 16, certo? Tá. Qual é a palavra para reino que esse povo aí, né, que está desacreditando das palavras do Mashiach? Eles dizem que é o reino, a vinda, a segunda vinda do Mashiach. Só que não é, tá, irmãos? A palavra para reino é basileia. Basileia. Vamos ver essa palavra, então. Basileia. Poder real. Realeza. Domínio. Governo. Isso é Basileia, tá? Ó, aqui, ó. Poder real de Jesus e a Yeshua como o Messias triunfante. Vejam bem, tá? Então, tudo isso, olha como as coisas não são por acaso, irmãos. Não são, tá? Tudo isso aconteceu no capítulo 16 de Matitiarro. Tá? Então, a palavra Basileia, irmãos, ela não está falando do reino a ser estabelecido no final dos tempos. Está falando do poder real de Yahushua como um Mashiach triunfante. Está falando do seu esplendor real. Ele está falando que alguns dos apóstolos, dos discípulos, antes de morrer, veriam este esplendor real. E não por acaso, irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não por acaso, no capítulo 17 vai falar do quê? O que está escrito aqui em vermelho? A transfiguração. Vou ler com vocês. 6 dias depois, exatamente 6 dias depois. Olha como a palavra ela é poderosa, ela marcou até o tempo a partir de que foi dito isso aqui, ó, esse versículo aqui, ó, que eu vou ler novamente. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, Basileia, no seu esplendor real, no seu poder como Mashiach triunfante, como rei.
Então aqui, a transfiguração, 6 dias depois, tomou Jesus e Yahushua consigo alguns, quem são esses alguns? Pedro, né, Kefa, Petrus, e aos irmãos Tiago e João, o mesmo João de Apocalipse, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Metamorfo é a palavra em grego. Mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com brilho divino sobre o monte da transfiguração. Então, ele foi metamorfo, que vem de metamorfose. Ele mostrou o poder real dele como Machia triunfante. Ele mostrou o seu esplendor real. Então, irmãos, a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu exatamente 6 dias depois. 6 dias depois. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Yahushua: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando Pedro diz: bom é estar aqui, vamos fazer tendas, o que ele imaginou? Que o reino celestial tinha sido estabelecido naquele momento, irmãos. É simples. Aos olhos de Pedro, de Tiago e de João, para eles o reino estava sendo estabelecido naquele momento. É simples, profecia foi cumprida. 6 dias após. Eu tô aqui tremendo por dentro, irmãos, tremendo, sabe? Tremendo, porque eu fico revoltada com certas pessoas que vêm a desacreditar da palavra, que vêm a descredibilizar a palavra. E isso já foi profetizado, que muitos falsos profetas, muitos se dizendo mestres, mas iriam levar muitos à perdição, iriam levar muitos para o inferno. E isso está acontecendo, infelizmente. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não estão indo na palavra, lendo a palavra, pedindo a direção da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, né? Da Ruach, da nossa Mãe Celestial. Não estão pedindo, estão indo por palavras de homens. Maldito o homem que confia no homem, confia na força do braço do homem. O vídeo é curto, mas é claro. Eu peço a vocês, compartilhem este vídeo. Compartilhem e vamos tapar a boca do diabo, de Satã. Vamos fechar a boca do diabo. Porque os filhos da luz têm que se manifestar, irmãos. Nós, os filhos da luz, não podemos ficar quietos diante de todas essas obras malignas destes servos de Satã que têm se levantado nesses últimos dias. Aleluia! Compartilhe, curta esse vídeo e faça esse vídeo chegar até mais pessoas. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, irmãos.